Olá, minha gente, muito bom dia para você de casa. Segunda-feira, 9 de outubro, estamos no ar para toda Santa Catarina, acompanhando a situação da chuva por aqui. Sim, é o assunto do dia. Gabi Ravasco, bom dia para você, boa semana. Oi, Fernando Machado, bom dia para você, bem-vindo de volta. Vamos juntos até 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Conta pra gente como é que tá aí na sua cidade, aí na sua região. A partir de agora, ao vivo, de todas as regiões de Santa Catarina, o SBT vai mostrar o que já aconteceu e as previsões para os próximos dias. Você vai ver com a gente os estragos fortes e persistentes aqui em Santa Catarina. Destaque para a situação de Taió e Rio do Sul, no Vale do Itajaí, cidades mais afetadas até este momento. As duas já decretaram situação de emergência e nós vamos atualizar todas as informações desses e de outros municípios catarinenses. Nós vamos ouvir também a Defesa Civil do Estado, não apenas sobre os estragos registrados até o momento, mas também para termos detalhes da previsão para os próximos dias. Tem mais chuva por aí? O tempo deu uma trégua hoje em Santa Catarina, mas os números mostram que no decorrer da semana, sim, a situação deve voltar a ficar complicada. Por isso, a gente acompanha cidade por cidade, trazendo este alerta para você aí de casa com todas as informações. E ainda, moradores do sul da ilha, em Florianópolis, estão preocupados com a situação da ressaca no Morro das Pedras. As obras feitas pelos moradores foram levadas pelo mar e as casas voltam a ser ameaçadas pela força da água. Mas será que já existe algum planejamento da Prefeitura de Florianópolis para resolver a situação? A gente mostra a partir de agora, aqui no nosso meio-dia. E a Oktoberfest, será que vai acontecer na nova data prevista? A festa foi adiada para esta quarta-feira por conta dos altos volumes de chuva e temporais em Blumenau. A gente vai ao vivo até lá com Cleiton Ramos para saber os detalhes. No SCC Sport, todos os destaques do fim de semana. A 26ª do Brasileirão Série A foi movimentada, com muitos clássicos, gols e o líder voltou a vencer. E tem a previsão do tempo para você planejar a sua semana. Começamos com tempo firme, mas ainda tem chuva forte prevista. A gente te conta os detalhes a partir de agora aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos lá, minha gente, eu já quero abrir um canal com você de casa no scc10.com.br, fale conosco para o envio de informações, pedido de ajuda, de orientações, fique à vontade, scc10.com.br, no Fale Conosco você manda para cá a sua reivindicação e também o seu pedido de informação. O nosso SCC10 está com uma cobertura intensa nas últimas horas, mostrando para você todos os pontos preocupantes por conta da chuva aqui em Santa Catarina. Inclusive, no SCC10, aí você está vendo, reportagem que destaca tudo atualizado em tempo real, como estão as rodovias de Santa Catarina. Você que vai sair de casa agora, nesta segunda-feira, você que tem compromisso em outra cidade, não deixe de conferir a reportagem do SCC10, porque nossas equipes estão trabalhando muito. Infelizmente, as previsões da semana passada acabaram se confirmando. Você vem acompanhando com a gente aqui. É muita chuva para Santa Catarina e a previsão é de novos temporais ainda ao decorrer desta semana. Muito embora estejamos começando a semana com barragens fechadas aqui no nosso estado, ainda existe a preocupação. E a partir de agora, toda a cobertura sempre ao vivo com os nossos repórteres em todas as regiões de Santa Catarina. A gente vai fazer, nesse momento, não é mesmo, um relatório para você de casa de tudo que já aconteceu, das condições atuais e, principalmente, uma projeção do que ainda vai vir aqui para o nosso estado. Convido você a passar com a gente até 1h15 da tarde, esse almoço, para ficar bem informado da situação atual de Santa Catarina. Gabi, vamos ver como é que está Blumenau agora? Isso, vamos agora ao vivo para a cidade de Blumenau, saber como está o tempo. Olha, a gente percebe o rio Itajaí Sul bastante cheio
neste momento. Olha ali, Fernando, até os postes a gente consegue ver ali no meio da água. A gente viu que encheu demais. Esse é o rio Itajaí-Açu, em Blumenau. Esse rio também é muito importante, porque quando ele enche, acaba atingindo aí outras cidades do Vale do Itajaí. Tempo nublado neste momento, não está chovendo agora em Blumenau, mas choveu muito durante o fim de semana. Agora nós vamos para Rio do Sul, uma das cidades também bastante afetadas aí por conta dessa enchente. O rio, neste momento, 8,83 metros em Rio do Sul. A gente sabe que a cidade está numa situação bem complicada, com bastante inundação. A gente até vê o sol aparecendo neste momento. Segunda e terça-feira o tempo fica mais firme. A partir de quarta-feira a situação volta a se complicar por conta das chuvas. Agora vamos para a próxima cidade. A gente vê neste momento imagens de Tubarão, também o nível do rio um pouco alto neste momento. A gente também não vê chuva, o sol querendo aparecer, algumas nuvens no céu, mas neste momento não chove também no sul aqui de Santa Catarina. E agora vamos para Joinville, no norte de Santa Catarina, para saber como está o tempo em Joinville. Olha, também não chove, bastante nuvens no céu. A gente vê que a pista ali já está seca, a chuva deu uma trégua, mas também choveu bastante em Joinville, assim como em boa parte aqui de Santa Catarina. Para quem esperava uma trégua no tempo, ela finalmente chegou. Uma ótima notícia para todo o estado que enfrenta situações de alagamentos e inundações em diversas regiões por conta do alto volume de chuva que caiu nos últimos dias. Para esta segunda-feira, teremos um dia de maior cobertura de nuvens, com algumas aberturas de sol, principalmente no oeste e meio-oeste de Santa Catarina. Por conta da circulação marítima que joga a umidade do oceano para toda a faixa litorânea, a gente então vai ter um céu um pouco mais encoberto no restante do estado. Ainda existe uma possibilidade de chuva para todo o restante aqui de Santa Catarina, mas a boa notícia é que vai ser uma chuva fraca e de forma isolada. Já para quem mora no oeste e meio-oeste, o sol aparece bem mais nesta segunda-feira. As temperaturas máximas para essa segunda-feira, 25 graus no Vale do Itajaí, que é onde fica Blumenau, Taió, Rio do Sul, que são ali as regiões mais preocupantes neste momento. No restante aqui de Santa Catarina, a gente tem máxima de 23, que é o meio-oeste e o oeste de Santa Catarina. No restante não passam aí dos 19 no sul, na Serra Catarinense, 22 graus aqui para a Grande Florianópolis. Daqui a pouco eu trago a previsão do tempo completa para hoje e também para amanhã. O que eu posso adiantar é que ela vai dar uma trégua neste início de semana, a chuva, mas a partir de quarta volta a chover e a gente vai atualizando aqui no SCC Meio-Dia. Agora nós vamos falar de esporte. Dominique Cabral já está chegando por aqui. Bom dia, Dominique. Boa segunda-feira para você. O que nós temos hoje? Bom dia, Gabi. Bom dia para você aí de casa. Uma ótima semana para todo mundo. Então, bora de destaques do esporte. O que essa 26ª rodada da Série A teve de gols, meus amigos, não está inscrito. O primeiro jogo simplesmente contou com 10 gols. Isso não acontecia desde 2008. Ainda teve 3 clássicos e o Botafogo voltando a vencer. Vamos conferir agora um pouquinho do que foi essa rodada. Em jogo de 10 gols e com direito a 2 viradas no placar, o Bahia se deu melhor e venceu o Goiás por 6-4. O tricolor saiu na frente com o Everaldo e na sequência ampliou com o Gilberto, que mandou do meio de campo. Ainda no primeiro tempo, mais 4. Guilherme Marques fez para o time da casa, Everaldo deixou 3-1, Guilherme Marcos e Matheus Babi deixaram tudo igual. Depois do intervalo, o Esmeraldino ficou na frente do placar após gol de João Magno. Mas o Bahia não estava de brincadeira e conseguiu virar com gols de Everaldo, Rafael Ratão e Biel. No Grenal, o Inter se redimiu diante da torcida e venceu o Grêmio por 3-2. Ener Valencia, Wanderson e Alan Patrick marcaram para o Colorado, enquanto João Pedro e Soares de falta anotaram para o tricolor. No Clássico Paulista, o Santos venceu o Palmeiras de virada por 2-1. Zé Rafael abriu o placar de cabeça, poucos minutos depois, Rincon deixou tudo igual. Na etapa final, Marcos Leonardo recebeu na área e balançou as redes. Daqui a pouquinho eu mostro o lance de todos os jogos, mas eu já vou adiantando a tabela de classificação para você aí de casa. Botafogo, Bragantino, Grêmio e Palmeiras seguem no G4.
Já no Z4 estão Vasco, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Daqui a pouquinho eu volto com todos os destaques dos times catarinenses na Série B e final do Mundial de Ginástica. O Brasil conseguiu muitas medalhas e, é claro, muito mais. A Rebeca Andrade deu um show, né? Ai, ela é demais, né? 12h40 a gente te espera, Domi. Até já! Seguimos com o SCC Meio-Dia. Fernando. Agora a política, já está com a gente aqui o nosso Roberto Azevedo. E aí como essa tragédia natural tem entrelaçado âmbitos da política aqui em Santa Catarina. A gente vê, neste momento, muitos políticos, não é mesmo, alertando para chuvas, mostrando ações aqui em Santa Catarina, estão ganhando visibilidade a partir do que está acontecendo aqui no nosso estado. Mas a gente quer focar na atuação do governo catarinense junto às prefeituras. O governador Jorginho Mello acompanhei durante o final de semana, está nas regiões afetadas, de galocha e colete da Defesa Civil, acompanhando tudo. E também nessa ligação com o governo federal para buscar recursos e repassar para as prefeituras. Tem sido este elo. Como é que está começando a semana para o governo do estado, diante de tudo que aconteceu aqui em Santa Catarina nas últimas horas, hein, Roberto? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo de volta. Na realidade, o que está acontecendo hoje ainda é a repercussão dos fatos que estão nos mobilizando desde sexta-feira. Essa chuva incessante em Santa Catarina, agora deu uma trégua, mas não é uma trégua de paz permanente, a gente já sabe, mas a gente tem que ver os movimentos políticos também. No dia 7, portanto no sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Valdez Góes trocaram informações nas redes sociais. Lula fez uma avaliação, né, de que está solidário ao povo catarinense e também disse que toda a estrutura do governo está à disposição de Santa Catarina. E o ministro Valdez Góes, que você pode ver, se tirar gerador de caracteres, ótimo, obrigado. Ele repete o que o Lula falou com detalhes, que ele está em contato com o governador Jorginho Mello desde sexta-feira, e isso é verdadeiro, o próprio governador já havia dado essa informação na sexta-feira. Ministro Valdez Góes, para quem não sabe, é o ministro do Desenvolvimento Regional e é aquela pasta onde está subordinada a Defesa Civil Nacional, e ele fala também que está em contato, Valdez Góes, com o prefeito Mário Hildebrand de Blumenau. Agora, entrar em contato e fazer manifestação pelas redes sociais é uma coisa, a prática é muito diferente. Não há previsão, por exemplo, o presidente se recupera de uma cirurgia, não viria a Santa Catarina, provavelmente, mas o ministro Valdez Góes, fui lá na agenda dele ver. Hoje tem viagem para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Amanhã ele tem 2 grandes compromissos em Brasília. E na quarta-feira vai a Manaus ver outro acidente climático, que é a seca. Tocando o barco ainda. Aí nós temos mais na frente a constância do governador Jorginho Mello, Fernando. Isso aí é uma coisa para ser relatado. Esteve todos os momentos em Blumenau, Rio do Sul, fazendo essa ponte, atrás de informação, mas também pedindo, cobrando e também analisando o cenário. Este é o papel do governo. Você vai dizer, não, faz mais do que a obrigação, mas fazer mais do que a obrigação também é ver o problema de perto e não ver por uma lupa, né? Por uma lupa não adianta. Esta situação também está sendo tratada pelo Fórum Parlamentar Catarinense, que neste momento está em reunião com o secretário nacional da Defesa Civil para cobrar dele ações imediatas para Santa Catarina. Quer dizer, o mundo político não deu as costas para a situação grave que o Estado está enfrentando, não podia ser diferente, mas está buscando ações. O Exército Brasileiro também tem um papel muito importante nessa questão de atendimento. Deixa eu ver as imagens. Traz as imagens para a tela. Eu já vou começar a rodar os nossos repórteres aqui, mas é importante você ver como é que está a situação nesta segunda-feira, como é que começa, de fato, a semana. Aí, uma das barragens, uma das 3 barragens que tiveram as comportas fechadas. Justamente a imagem que ganha a tela do SBT vem da cidade mais afetada, o município de Taió, cidade pequena, 17 mil habitantes, e neste momento a preocupação. Agora, Roberto, teve confronto durante o final de semana, precisava tudo isso para conseguir fechar a barragem de José Boatê, Roberto? Vou te dizer, Fernando, que a gente não pode tratar esse assunto de José Boatê, da barragem norte, do ponto de vista ideológico. Precisava o confronto porque houve
um grupo de indígenas, não é a maioria, uma minoria, que se postou dentro da casa de máquinas da barragem norte, disse que não saía, botou fogo e ainda provocou vandalismo. Não pode haver condescendência com vandalismo, seja de negro, branco, índio, seja qual a sua etnia, não interessa. Não pode haver condescendência com vandalismo. Houve vandalismo, rebentaram a casa de máquina. Tanto que tiveram que trazer gente para fazer solda para tentar recuperar e fechar as comportas. Então, contra isso, não há... Agora está lá o representante do Ministério dos Povos Originários vendo a situação. A ministra fez uma manifestação nas redes sociais dizendo que o povo indígena da reserva lá de Duque de Caxias está abandonado. Exagero, exagero. Agora, o governo também tem que atender às reivindicações que são históricas. Não é de agora, senão não vão resolver aquele problema da barragem norte nunca. Ainda hoje, novas informações sobre a situação dos indígenas e as barragens que neste momento estão com portas fechadas, mas vertendo. E aí, quanto tempo dura ou pode durar a situação de barragem vertendo aqui em Santa Catarina? O STC10 já explicou o que é verter. Vamos para lá. Vem para a tela agora, já vou direto com o Rio do Sul. Vamos falar sobre Itaió, vamos falar sobre o Alto Vale, hein, Gabi? O PC está ao vivo em Rio do Sul neste momento. A gente também vê ali a presença do sol, algumas nuvens, mas a situação está bem complicada por aí, né, PC? Explica pra gente qual que é a situação deste momento em Rio do Sul. Muito bem, Gabi, bom dia para você, bom dia, Fernando. A gente começa falando sobre a cidade de Itaió, viu, Gabi? Itaió que vive o drama de uma das maiores enchentes da sua história e os prejuízos por lá são ainda incalculáveis. Nós temos imagens impressionantes para mostrar agora aqui no SCC Meio-Dia, porque a cidade foi duramente castigada por temporais, por chuvas fortes. Principalmente a situação ficou mais crítica por lá neste domingo à tarde. E agora, o que a gente vê é uma cidade embaixo d'água. Os alagamentos estão por toda parte. E o esforço é agora, o esforço principal é socorrer aqueles que foram surpreendidos pelas inundações no município de Itaió. O nível do rio subiu muito rapidamente e passou dos 12 metros acima do normal. 5 abrigos foram ativados na cidade e o número de desalojados ainda é incerto. Agora, pessoal, nós voltamos aqui ao vivo da cidade de Rio do Sul para falar sobre a situação atual aqui no município de Rio do Sul. A cidade hoje entra no seu 6º dia enfrentando os transtornos, os problemas e os alagamentos causados pelas fortes chuvas. No momento, são 13 mil pessoas afetadas pelas chuvas aqui em Rio do Sul, entre desabrigados e desalojados. São mais de 350 famílias que estão acolhidas nos 21 abrigos municipais. Mas nós temos também boas notícias por aqui. Por exemplo, uma delas vem do céu. Não chove, hoje o sol reapareceu aqui no Alto Vale. E agora há pouco, no meio da manhã, a Defesa Civil do município de Rio do Sul divulgou uma nova projeção, um novo cenário. E é um cenário que traz boas notícias. Inicialmente havia uma previsão da enchente chegar, havia o risco da enchente chegar até 14 metros. Agora há uma alteração no quadro. A Defesa Civil divulga uma enchente de 12 metros com cota de atenção com risco para chegar a 13 metros. Renato Abreu, coronel e secretário da Defesa Civil, está aqui conosco ao vivo no SCC Meio-Dia. É uma situação agora que o senhor avalia como? Secretário, bom dia. Então, ontem nós temos uma previsão muito crítica e ela se mostrou um pouco menos crítica, porque nós estamos no estado de criticidade. Veio um grande volume de chuva, contudo não veio aquele volume que influenciasse no rio para que ele chegasse naquelas cotas que estavam previstas, né, nas redes oficiais do estado e conforme várias outras previsões. Nesse sentido, nós hoje pela manhã, ontem ainda nós preferimos manter o índice de cota de inundação e a cota de atenção para 13 e 14, porque nós tínhamos uma
grande volume de água vindo ainda, porque o rio Itajaí-Açu aqui, em Rio do Sul, ele recebe as águas de todo o Alto Vale, como vocês bem sabem, e nós estávamos esperando para ver a resposta do rio a essa água que vinha. E nós tivemos aí um grande volume de chuva em Rio do Campo ontem, que impactou fortemente, como você bem falou anteriormente, o município de Itaió. Infelizmente, a nossa solidariedade pelo município de Itaió, mas o rio Itajaí-Açu está se comportando bem, ele já está entrando em estado de estabilização e provavelmente, perspectiva que nas próximas horas ele volte em decadência. Agora, são 10,91 metros na última leitura atualizada pela Defesa Civil. Agora, secretário, para a gente finalizar aqui no SCC Meio-Dia, muitos comerciantes da área central da cidade levaram em consideração o alerta da Defesa Civil, com cota de 13, 14 metros, o pessoal levantou tudo, o pessoal recolheu tudo, o pessoal contratou caminhões, o pessoal levantou para salvar mercadorias e evitar o prejuízo maior. O que o senhor diria para esses comerciantes agora? Eles podem voltar para a área central da cidade ou ainda há esse risco? Nós não recomendamos, nós damos a cota de inundação e a cota de atenção, que é uma cota de segurança, que ela justamente, pelo atual quadro, ela vislumbra uma possibilidade de erro nas previsões. Nesse sentido, a gente já coloca um pouco a mais para essa preservação do patrimônio, primeiramente, das pessoas. Então, aquele comerciante que quiser levar, é por conta e risco dele. A Defesa Civil está repassando até agora informações com muita responsabilidade. Nós discutimos na nossa reunião do GRAC, que é o Grupo de Ações Coordenadas, nós discutimos com um hidrólogo que está de forma voluntária vindo aqui na Defesa Civil e um meteorologista que é funcionário da Prefeitura que também está colaborando conosco. Então a gente faz toda uma análise, também nós temos o Rodrigo Moratelli aqui, que é um expert nesses assuntos, já tem larga experiência desses assuntos, então todas essas pessoas estão nos dando suporte juntamente com toda a expertise de quem faz parte do processo. Ok. Comandante, obrigado pela sua participação. Então, atualizando, não chove nas últimas horas em Rio do Sul, 10,91 metros. É o nível do rio Itajaí-Açu atualizando agora. São quase 4.000 residências atingidas pela enchente por aqui e 13 mil entre desabrigados e desalojados. Mas o cenário é um pouco mais favorável neste momento, segundo a Defesa Civil. E nós voltamos ao estúdio com você, Gabi, e com você, Fernando. Obrigada, PC e o Abreu, aí pelas informações. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo completa para hoje e para amanhã, mas sim, essa trégua deve continuar. PC destacando as cidades mais afetadas neste momento, infelizmente, Itaió, Rio do Sul. Mas por que a preocupação ela é constante e os técnicos estão de olho? Embora o tempo lá fora seja realmente um pouco mais animador nesta segunda-feira, tem muita água represada em Santa Catarina. A gente está falando de 3 barragens que estão fechadas, no máximo vertendo neste momento, e essa água em algum momento vai ter que sair. Então é o seguinte, é torcer para que não volte a chover com intensidade, para depois ir abrindo comporta por comporta para dar vazão nessa água. Mas a situação ainda é de muita preocupação. Cleiton Ramos, o apresentador do Primeiro Impacto, hoje ele já estava desde as primeiras horas direto de Blumenau para destacar a situação da chuva, dos alagamentos. Não há, neste momento, discussão e espaço para outros assuntos que não a chuva, infelizmente. Olha aí, ó, Cleiton Ramos na tela para toda Santa Catarina. Vamos conversar com ele, Gabi, vamos ver como é que tá Blumenau agora? Vamos sim. Cleiton, conta pra gente então como que tá a situação. O Cleiton teve um probleminha no sinal dele, a gente já volta a falar com ele. Blumenau também é uma das situações bem preocupantes. Aquele centro de Blumenau, as lojas já se esvaziaram por conta da previsão de chuva que acabou se confirmando no fim de semana. Choveu muito na cidade de Blumenau, Rio do Sul, Itaió, aqui Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí inteiro bastante preocupado. E uma das questões, Fernando, é que para de chover segunda e terça, mas a partir de quarta volta a chover bastante. Outubro, gente, está previsto muita chuva aqui para Santa Catarina por conta do El Ninho. A gente vai voltar a Blumenau, o sinal do Cleiton já se restabeleceu, que ele vai explicar para a gente como que está a situação em Blumenau neste momento, né, Cleiton? Bom dia. Bom dia para você, Gabi. Bem-vindo, Fernando, de férias. É verdade, a gente está aqui marcando presença. Eu vou pedir gentilmente para o Dinei dar uma fechadinha lá, ó. Olha como é que está a situação agora no rio Itajaí-Açu. Olha, quem não conhece muito o rio pode se assustar olhando assim.
mas já esteve numa situação bem pior aí nos últimos dias, principalmente nas últimas horas. Só para se ter uma ideia, na madrugada o nível do rio chegou a 10,19. Foi o maior nível registrado até agora. Nesse momento, no último levantamento feito pela Defesa Civil de Blumenau, o nível marcou 9,97, ou seja, está diminuindo. O que não diminui é a preocupação da Prefeitura de Blumenau. A gente está falando aqui agora diretamente da Prefeitura e ao lado, né, do prefeito Mário Hildebrand, para dar detalhes a respeito de todo o trabalho que vem sendo feito, independente do sol ter dado o ar da graça novamente, né, prefeito? Bom dia, como é que estão os trabalhos aí? Bom dia, na realidade nós continuamos trabalhando, atendendo diretamente as famílias, as pessoas afetadas por essa enchente na cidade de Blumenau. Talvez as pessoas perguntem qual é a cota de enchente aí da cidade. Quando nós chegamos a 8 metros, começam a ser invadidas as primeiras ruas pela água. Nesse momento nós temos mais de 100 ruas aí já tomadas pela água, somando-se a 10 metros, quase 200 ruas tomadas pela água, que gera transtornos, traz dificuldade, traz problema de mobilidade, especialmente aqui na região central. Nós temos algumas ruas totalmente interditadas, temos que fazer ruas que eram uma única mão dupla, acaba gerando dificuldade. Por isso, inclusive, nós pedimos para quem não tinha necessidade de trabalhar hoje, não tem necessidade de levar o seu filho na escola, que fique em casa, para que a gente não gere o trânsito desnecessário e possa atender à necessidade da população. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando ainda, orientando toda a população. Nós temos uma previsão de que no início da noite a cota do rio Itajaí-Açu chega a cerca de 9 metros. Então essa é uma previsão e ainda assim teremos enchente provavelmente até o dia de amanhã. Então precisamos estar acompanhando, monitorando, cuidando dessas famílias. Já tivemos a possibilidade de desativar um abrigo e claro, tem pessoas que têm nos questionado em relação à retomada do comércio, da indústria e o retorno para suas casas. Sempre com o olho nas projeções e previsões nossas, né? Acompanha a nossa meteorologia e gradativamente as pessoas podem ir retornando à sua vida normal, mas fiquem monitorando as ações. Nós vamos ter aí no meio da semana mais uma chuva forte, que até aqui nesse momento não tem perspectiva de reflexo em nível do rio, enchente em especial, mas principalmente até aqui em deslizamento, enxurradas e alagamento de algumas ruas. Então, prefeito, desculpe interromper o senhor, é importante, né, prefeito? Oktober volta quarta, então? Está confirmada a volta do Oktober? Sim, eu já determinei ao secretário, ele disse que consegue retomar a Oktoberfest até quarta-feira, montar os pavilhões. Então, a nossa visão é que quarta-feira, às 18 horas, abra o Parque Vila Germânica e às 19 horas já teremos o primeiro desfile, então, oficial da Oktoberfest. Esse é Oktober, que é Oktober também, que surgiu depois de 2 grandes enchentes e agora, depois de 2 enchentes, vai surgir também como uma festa da superação e da resiliência de Blumenau. Deu para contabilizar o prejuízo com a suspensão do Oktober até agora? Não temos nenhum prejuízo ainda calculado. Isso são questões que a gente vai apontar, eu diria mais aí no final da festa, se tiver efetivamente prejuízo. Obrigado pela entrevista, prefeito, e parabéns ao trabalho do senhor, da equipe e da Defesa Civil. Nós que viemos aqui de Florianópolis desde ontem, a gente pode comprovar todo esse pessoal aí nas ruas trabalhando. Obrigado, vamos continuar trabalhando com responsabilidade e agora com as nossas orações e o nosso carinho voltado também para o Alto Vale, para Taió, que são cidades que estão sendo muito atingidas nesse momento. Obrigado. Prefeito Mário Hildebrand, portanto, essa situação de momento, a Oktoberfest será retomada. O sol está brilhando aqui para a felicidade de quem mora em Blumenau. E fica aí o convite, então, para a Oktoberfest, que volta na próxima quarta-feira. A Oktober retornando. Então, o Fernando Machado, você que está retornando de férias, e a Gabi, se um de vocês aí conseguirem uma folguinha e quiserem dar um pulinho na Oktober, se eu tiver por aqui, o primeiro caneco é meu. Primeiro caneco de chopp. Mas também é só um só, né, Fernando? Porque tu voltou de férias, está com o Dindim. Volto contigo aí. Um abraço. Obrigada, Cleiton, pela sua participação, pelas suas informações, a você e ao prefeito de Blumenau. Agora a chuva parou, mas também há, Fernando, uma preocupação em relação a deslizamentos de terra, porque choveu bastante, o solo fica encharcado, então o estado continua aí em atenção, né? Meio-dia em ponto. Lembrando que o SCC10 está com uma reportagem na capa, atualizando em tempo real as condições das rodovias aqui em Santa Catarina, que neste momento lidam com deslizamentos, rachaduras. As imagens são impressionantes do que aconteceu nas nossas rodovias por conta da força da chuva
a força da água. Eu vou para o sul do estado agora, conversar com o Michael Marinho, ele está em Tubarão. Tubarão que mais uma vez fica em situação de alerta por conta do rio Tubarão, que vem lá de Pindotiba, Pedras Grandes e passa pela Cidade Azul. Vamos para lá, ele está na margem do rio para entender e mostrar para todo mundo se já existe, né, uma baixa do nível do rio ou se ele ainda continua subindo, hein, Gabi? É isso, Maicon. Um ótimo dia para você. Conta pra gente, então, qual é a situação de Tubarão neste momento. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fernando. Pois é, o final de semana não permitia, em hipótese alguma, eu estar onde eu estou nesse momento. Até porque a água no final de semana, no sábado, para ter uma ideia, esse primeiro pilar aqui estava batendo naquela parte quadrada lá. Ou seja, o volume estava muito alto. Tanto que agora o Rio Tubarão está medindo 3 metros e 60 centímetros de altura e tem bastante sujeira acumulada nos pilares embaixo dessa passarela de pedestres que também estava interditada no dia. As chuvas fortes do final de semana também trouxeram imagens bem preocupantes. Tanto que a cidade de Tubarão acabou decretando a situação de emergência aqui no município. E agora a gente mostra para vocês com mais detalhes tudo o que essa chuva acabou trazendo de transtornos para a região de Tubarão. Olha só. O Rio Tubarão chegou a subir 6 metros e 90 centímetros acima do seu nível normal. A Defesa Civil emitiu o alerta de que Tubarão poderia sofrer uma inundação como em 2022, mas isso não aconteceu, havendo o transbordamento do rio apenas em alguns pontos, nas partes mais baixas, onde casas e empresas foram invadidas pelas águas, acuando até mesmo alguns animais que estavam às margens do Rio Tubarão. Algumas famílias precisaram ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros através de botes salva-vidas em algumas comunidades, como essa família do bairro Fábio Silva. O carro tem o que mesmo? A caminhonete? Tem caminhonete. Ao todo, 246 pessoas foram amparadas em abrigos pré-estabelecidos pela administração municipal, muitos em igrejas como na Catedral, no centro do município. Diversas ruas da cidade ficaram embaixo d'água, assustando moradores de diversos bairros. Um morador chegou a usar um caiaque para poder mostrar como ficou a avenida que dá acesso à rodoviária, intransitável, impossibilitando a chegada e partida dos ônibus. Por conta disso, foram suspensos embarques e desembarques de passageiros no local. O Hospital Nossa Senhora da Conceição também foi afetado pelas fortes chuvas, que atingiram alguns setores da unidade hospitalar. Foi necessário ativar um plano de contingência para que pacientes que estavam internados nessas áreas fossem remanejados para locais adequados. As imagens mostram uma emergência vazia. Móveis e equipamentos precisaram ser retirados. Chegou a ser pedido à população que só fossem até o hospital em caso de extrema urgência. Com relação ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, os atendimentos já voltaram ao normal no dia de hoje, tanto no atendimento de emergência quanto nos demais serviços. Ainda sobre a saúde, as UBSs aqui do município também estão atendendo, exceto duas, uma unidade do bairro Recife, que ficou fechada durante a manhã para limpeza e volta a ser aberta agora à tarde, e tem também a do Morro da Caixa, que ficou fechada, vai ficar fechada durante todo o dia, e os atendimentos foram transferidos para a policlínica aqui do município. Pelo menos 27 pessoas continuam em abrigos aqui no município de Tubarão. A estação rodoviária voltou a receber os ônibus e está atendendo normalmente os usuários do transporte. As aulas do dia de hoje foram suspensas em todas as escolas da rede municipal de ensino da cidade, bem como também os centros de educação infantil. Já a Tubarão Saneamento informou que mesmo diante das fortes chuvas, todo o sistema de esgoto segue funcionando normalmente, mas pede para que as pessoas utilizem menos a água para não tumultuar ainda mais o sistema de esgoto do município. Outras 9 cidades aqui do sul do estado também decretaram situação de emergência. Entre as cidades estão Uruçanga, Treviso, Orleans, Forquilinha, Lauro Miller, Garopaba, Pedras Grandes, Gravatal e Capivari de Baixo. A gente vai mostrar para vocês agora nesse momento, como foi a chuva então em algumas dessas cidades que eu acabei de citar. Olha só. Em Orleans, o rio Tubarão que corta o município subiu sábado, fazendo com que várias casas fossem alagadas no bairro Coloninha. Parte de uma delas foi levada pela força das águas. Felizmente, a família passa bem. A ponte principal da cidade, que dá acesso ao centro, ficou embaixo d'água e precisou ser bloqueada. Também em Orleans, uma ponte pêncil foi destruída pelo rio. No vídeo é possível ver a força das águas, sacudindo e destruindo a ponte de madeira e cabos de aço. Você estava ali, olha, levou a ponte de aranha.
Em Araranguá, as duas pistas da BR-101 sentido norte, no quilômetro 403, logo após o pedágio, foram interditadas. As águas tomaram a estrada. O trânsito foi desviado para uma das pistas do sentido sul, ficando esse trecho da BR-101 sentido duplo. Em Lauro Miller, a SC-390 da Serra do Rio do Rastro sofreu mais uma queda de barreiras, o que interditou a pista. Em Uruçanga, duas famílias foram retiradas de casa na manhã de sábado e precisaram ser levadas para abrigos. O mesmo aconteceu com uma família em Siderópolis. Já em Criciúma, não houve registro de estragos, apenas vias alagadas, como um trecho da rodovia Jorge Lacerda, onde o rio Sangão saiu da calha e motoristas se arriscaram em passar pelo local. As águas não chegaram a atingir as residências em volta. As demais cidades da região também foram afetadas de alguma forma pelas chuvas e a Defesa Civil de cada município e regional segue monitorando a situação. Atualizando as informações dessas regiões, em Orleans as águas também baixaram e a ponte do centro foi liberada. Em Araranguá, as pistas do sentido norte da BR-101 continuam bloqueadas. Na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Miller, segue também bloqueada a pista. Em Criciúma, todos os serviços estão atendendo normalmente e também não há registro de alagamentos. Mas no extremo sul do estado, pelo menos 600 pessoas se encontram isoladas e 4 desalojadas. Eu volto ao estúdio com vocês. Fernando, Gabi. Obrigada pelas suas informações. Maicon Marinho atualizando toda a situação do sul aqui de Santa Catarina por conta aí das fortes chuvas. Grande trabalho, Maicon. Acompanhou durante todo o final de semana as cidades da região sul e agora mostrando pra gente o resultado de muito trabalho. A nossa equipe nesta segunda-feira atualizando as condições da chuva. Vou direto para a sede da Defesa Civil, está acontecendo neste momento uma entrevista coletiva e o SBT vai acompanhar ao vivo. Quem está falando agora é Fabiano de Souza, ele é comandante-geral do Corpo de Bombeiros em Santa Catarina, falando do trabalho aqui no nosso estado. Diga lá. O número de ocorrências foi no Alto Vale do Itajaí, principalmente no dia de sábado e domingo. Nesta madrugada, nós tivemos um pico de demanda das nossas equipes para o município de Taió. Na noite de ontem, nós deslocamos efetivo de reforço, oriundos de Lages e do oeste de Santa Catarina. Nesta manhã, encaminhamos uma segunda aeronave que ficou posicionada em Taió para fazer inicialmente o resgate de pessoas que estavam ilhadas, principalmente aquelas que foram surpreendidas durante a madrugada por estarem, a maioria delas, no segundo pavimento de suas residências, e todas as nossas equipes trabalharam exaustivamente durante toda essa madrugada de domingo para segunda-feira, fazendo a retirada dessas pessoas que estavam em situação de risco. As operações do Corpo de Bombeiros, elas permanecem. Hoje a nossa tropa está concentrada no Alto Vale do Itajaí, principalmente nos municípios de Taió e Rio do Sul, mas também temos equipes em outras cidades, como Rio do Oeste, que também sofre com uma inundação bem significativa, bem importante, e o Corpo de Bombeiros continuará, inclusive, preparado para essa semana, para essas novas chuvas que devem ocorrer aí a partir da quarta, quinta-feira, como agora há pouco mencionado pela Defesa Civil de Santa Catarina. Obrigado, Coronel. Agora a gente passa a palavra para o Coronel César de Assunção Nunes, diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina. Coronel que vai trazer um panorama dos atendimentos, situações de emergência nos municípios e também esse atendimento do governo do estado nesses municípios, a gente que está atuando desde... Muito bem, agora 12h10, Defesa Civil pronta para falar ao vivo no microfone do SBT, o combate à enchente e o que está sendo feito até o momento. O Jardim Melo vem a partir já do domingo, né, de que nós tivemos a possibilidade de impacto durante a semana. Né, já na segunda-feira nós tivemos uma reunião aqui da Defesa Civil, colocamos o centro de operações na classificação amarelo, ou seja, em atenção, e aí à medida que o evento, né, a complexidade do evento e a precisão, ela foi aumentando, nós decidimos, né, junto com o governo, né, em mudar a classificação do centro de operações, né, para laranja, que aí ele exige que as instituições, né, de Estado elas sejam presenciais e que toquem suas operações. Ali nós deliberamos sobre a importância, certo, de que nós tivéssemos a antecipação, né, e o exemplo aqui do Corpo de Bombeiros com a antecipação possibilitou
que nós já pudéssemos reduzir consideravelmente aí, né, as ações de forma global de resposta. Então, isso é muito importante, tá? Bem como, né, as informações fluírem, né, por meio da imprensa e também por meio dos canais para o município. Os municípios se prepararam, né, para o impacto, né, e isso implica em abertura de abrigos e outras medidas que efetivamente são necessárias. A evolução do quadro foi progressiva, à medida que ia passando o número de municípios ia sendo atingido, né, de uma maneira cada vez mais intensa com o volume de água, né. Nós tivemos, até o presente momento, 67 municípios que decretaram a situação de emergência, 132 que registraram no sistema, né, de informações S2ID, registro considerável, tiveram bastante estruturas públicas danificadas. A malha rodoviária também está com alguns problemas pontuais, mas as equipes já estão em campo. A malha federal, a mesma coisa, com muita agilidade, para que pudesse ter a normalidade aí no fluxo. Até porque, neste momento, né, iniciam-se de forma já progressiva a entrega de itens de ajuda humanitária, cobertura de abrigos e assim por diante. Então, assim, são medidas, tá, que são próprias aí da gestão do desastre, mas elas são sempre integradas. Então, há sempre uma integração no CIOP, né? Por exemplo, a Cidasc, né, lançou as informações aí para o campo, proteção aos animais. A Celeste, Defesa Civil falando ao vivo aqui no microfone do SBT, confirmando até o momento 67 cidades decretaram situação de emergência. Números atualizados e o SBT mostrando ao vivo a fala da Defesa Civil neste momento. 67 cidades já decretaram situação de emergência e outras 132 cidades registraram algum tipo de problema envolvendo a chuvarada das últimas horas. A malha viária estadual com problemas pontuais, segundo a Defesa Civil, bem como as rodovias federais aqui de Santa Catarina. Este é o panorama mais atualizado que você pode ter com a entrevista coletiva ao vivo sendo transmitida aqui pelo SBT. Bom, a gente sabe que ainda tem previsão de mais chuva, a Gabi vai atualizar para a gente ainda hoje aqui no nosso meio-dia e a gente vai voltar para a Defesa Civil, aí sim, para uma entrevista exclusiva com todos os detalhes do que os radares meteorológicos reservam para as próximas horas. Porque agora é hora de ir para Itajaí. A cidade de Itajaí começou a receber as águas do Vale e Alto Vale, isso na tarde de domingo. A boa notícia é que a chuva deu uma trégua por lá. Cris Pinheiro está chegando com a gente. Qual é a preocupação, né? Lá do Alto Vale são 3 barragens, neste momento elas estão fechadas. Inclusive tem uma perspectiva da própria Defesa Civil que da região de Rio do Sul até chegar lá em Itajaí são 14 dias. Pois bem, com esse volume de água existe uma preocupação ainda maior e Itajaí ainda pode sentir os reflexos desta água acumulada em Rio do Sul, em Taió, em Blumenau. Por isso eu vou para lá agora conversar com a dona Cris Pinheiro, onde desemboca o rio Itajaí-Açu, para contar como é que está a situação atualizada neste exato momento por aí. Ainda a preocupação? Chove nesse momento? Cris, bom dia. Bom dia, Fernando. Bem-vindo novamente. Bom dia, Gabi. A você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Não, começou a chover. A gente teve que correr, Fernando, mas São Pedro é muito bonzinho com a gente. Deu uma parada agora. Nós estamos aqui no coreto do bairro da Murta e aqui atrás de mim o Marquinhos já vai te mostrar, viu? É o rio Itajaí-Açu que corre. Olha só a força dessa correnteza. Já saiu da caia aqui, Fernando. Já está invadindo a praça aqui do coreto do bairro Murta, que foi um dos principais atingidos desde ontem, quando começaram aí, como você falou, os registros dos alagamentos, das inundações aqui de Itajaí, juntamente com a parte baixa do bairro Cordeiros. Desde sexta-feira já foram 119 ocorrências, 4 bairros foram atingidos e 43 ruas inundadas, principalmente aqui no bairro Murta e na parte baixa do bairro Cordeiros. Por conta dessa correnteza que você está vendo aí na tela, Fernando, ó,
A balsa aqui da Barra do Rio não está operando, apenas o ferryboat lá no centro. A gente passou agora pela BR-101, a situação também está complicada por ali, porque ali em Salceiros também há ponto de alagamento nas marginais. Então, o motorista que passa aqui por Itajaí deve manter a atenção redobrada. Olha, a Defesa Civil, Fernando, alerta que essa condição de inundação deve seguir ainda no período da tarde de hoje. A gente vai ouvir agora o coordenador da Defesa Civil. Vamos. Então, a tendência agora, da parte da manhã até às 16 horas, 17 horas, que as mesmas ruas praticamente voltem a alagar. Na verdade, é uma tendência, né? E aí, a partir de 16, 17 horas... É baixar, porque a água vai continuar vindo, obviamente, mas é a maré baixa, então daí dá uma tranquilidade. Fernando, começou a chover aqui novamente, então a gente já vai para os finalmente aqui dessa participação. Só lembrando a população de Itajaí que ontem a prefeitura emitiu um decreto aí de estado de emergência hídrica por conta da elevação do rio Itajaí-Mirim e da turbidez lá no ponto de captação. Então, há sim a possibilidade de falta d'água. Caixas já estão sendo instaladas nos principais salões paroquiais das igrejas católicas aqui de Itajaí e, se necessário for, vão ser abastecidas para abastecer aí a comunidade. Daqui a pouquinho, Fernando, a gente volta com mais informações aqui de Itajaí. Volto contigo. Cris Pinheiro, uma licença agora na imagem, aí está o nosso Marquinhos mostrando para você, olha o Marcos mostrando para a gente o rio Itajaí-Açu chegando, desembocando, viu? Já passou por Rio do Sul, já passou por Gaspar, já passou por Blumenau e está chegando agora em Itajaí, o rio Itajaí-Açu, saindo da calha neste momento. E aí, minha gente, a preocupação é porque tem muita água acumulada lá para cima. Tem muita água acumulada, as barragens estão vertendo e o rio está completamente acima do nível normal nas cidades de Rio do Sul, nas cidades de Blumenau e por aí vai. A preocupação é com a chuva que volta a cair, o SBT mostrando ao vivo, atenção, Itajaí volta a chover neste momento, 12h18. Nesse ponto ali, próximo ao bairro Cordeiros, onde desemboca o rio Itajaí, a água já saindo da calha. A preocupação é com as inundações. Atenção, olha, chove nesse momento, não é chuva fraca não, hein? Itajaí na sua tela, eu vou direto para Joinville agora. Muito obrigado, Cris, por todos os detalhes ao vivo, acompanhando para a gente a região do Vale. Vamos para Joinville, vamos para o norte catarinense. É uma das regiões também que foi bastante afetada aí por conta dessas fortes chuvas. A gente vai ao vivo para o norte do estado conversar com a Jade Olímpio, que vai trazer um panorama da situação em todo o norte aqui de Santa Catarina, né, Jade? Bom dia. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Fernando, e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo. A começar por Mafra, Gabriele. Segundo os dados da Defesa Civil, seria um dos municípios da região norte aqui do estado mais afetados, principalmente por já contabilizar mais de 400 desalojados e 183 desabrigados. O que preocupa também aqui na região norte e principalmente Mafra é a questão do Rio Negro, que já atinge, já teria atingido mais de 9 metros e é um alto volume considerado de chuvas, pode causar aí seu transbordamento, gerando alagamentos. Agora, falando do restante dos municípios aqui do norte do estado, vou pedir inclusive para o pessoal do estúdio inserir o telão. Mafra, como já falamos, já contabiliza mais de 410 pessoas desalojadas e mais de 183, Gabriele, desabrigadas. Está alarmante também a questão da situação do Rio Negrinho. Rio Negrinho, a situação é de alerta, conforme a Defesa Civil. A cidade já tem 161 pessoas desabrigadas. O Rio Negro, que corta a cidade, está com a cota de atenção com o nível subindo 8 centímetros por hora. Por volta das 8h30 do último domingo, o nível do rio estava em torno de 3 metros. São Bento do Sul também, segundo a Defesa Civil, 30 pessoas estão desabrigadas. No sábado, 43 ocorrências foram atendidas em áreas de deslizamentos e também de alagamentos. Agora, Campo Alegre, logo após ali a Serra da Dona Francisca, Campo
Alegre apresentou uma madrugada mais tranquila em relação ao volume de chuvas. De acordo com a Defesa Civil, o Rio Negro baixou, mas ainda existe aí uma atenção. Nesse sábado, apenas uma ocorrência foi registrada na cidade. Algumas residências da comunidade Tujucume também apresentaram destelhamentos. E agora, indo um pouco para a questão ali de Araquari, a situação da BR-280 segue a mesma desde a manhã do último sábado, quando uma parte ali do asfalto cedeu e foi necessário criar um desvio. A rodovia está sendo monitorada pela Neuvia e terceirizada pela DENIT. Não há ocorrências de desabrigados. Agora, falando aqui de Joinville, a cidade mais populosa do estado, inclusive a gente está em frente aqui o Centro Eventos Carl-Hanse e também em frente também aqui o Rio Cachoeira. Vou pedir o cinegrafista para poder mostrar um pouquinho a questão da altura do rio. Apesar da Defesa Civil ter emitido um alerta laranja, o nível nessa segunda-feira, a gente atualiza para vocês, encontra-se estável, apesar das chuvas do final de semana serem bastante constantes. A Defesa Civil apontou que não houve registro de desabrigados ou desalojados. Os rios seguem nas calhas e estão abaixando. Porém, Defesa Civil emitiu um alerta laranja e a Prefeitura, inclusive, também ativou abrigos temporários em escolas municipais aqui do município devido às chuvas desse último domingo. Os animais domésticos também, segundo informado pelo prefeito Adriano Silva, poderão vir para os alojamentos. Essas são as atualizações e a gente aproveita para reforçar aqui. Pessoas que precisam de abrigos podem também acionar a Defesa Civil através do telefone 199. E também mais informações sobre esses abrigos que estão ativos aqui pela Prefeitura através do site da Prefeitura de Joinville, joinville.scc.gov.br, que está disponível inclusive aí através do QR Code. Essas são as informações aqui do norte do estado. A gente vai seguir acompanhando para poder atualizar vocês. Por enquanto, essas são as informações. Obrigada, Jade, pelas suas informações. Jade Olímpio falando ao vivo de Joinville. Agora nós vamos para a Serra Catarinense, Fernando. 4 cidades da Serra já decretaram situação de emergência por conta dos estragos provocados pelas chuvas, principalmente por conta dos alagamentos. As aulas foram suspensas também nesta segunda-feira em várias cidades da Serra Catarinense. A gente vai chamar a repórter Suiane de Lis, que vai dar esse panorama geral de como está a situação por aí, né, Suiane? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Fernanda, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a situação é mais complicada aqui em Lages, em São Joaquim, em Bom Jardim da Serra, cidades que já decretaram situação de emergência, assim como Anita Garibaldi. Aqui em Lages e em outras 11 cidades aqui da região, do Regional de Educação, as aulas da rede estadual estão suspensas. Aqui na cidade de Lages também as aulas municipais estão suspensas no dia de hoje, assim como em várias outras cidades aqui da região, como São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bocaina do Sul, Otacílio Costa e Anita Garibaldi. Bom, em Lages, de acordo com o último relatório da Defesa Civil, 71 pessoas estão desalojadas. Por esse motivo, na manhã de hoje, a Prefeitura decretou situação de emergência. O acumulado de chuvas aqui em 60 horas foi de 104 milímetros. O nível do Rio Cará está em torno de 6 metros, aí no local, né, no ponto de medição, e ontem já havia passado dos 6,5 metros, que é o limite aí do rio, por isso transbordando em alguns pontos aqui da cidade. Diversos bairros, então, tiveram pontos de alagamentos, como é o caso aqui das intermediações do bairro Habitação, também do bairro Universitário, Caça e Tiro, bairros aqui nos arredores. Também no sábado teve inundações, aí, alagamentos em outras regiões da cidade, como nos bairros Ferrovia e Ponte Grande. Cerca de 45 pessoas estão em abrigos abertos pela Prefeitura de Lages e, no total, 236 pessoas foram atendidas já pela Defesa Civil desde sexta-feira. As aulas por aqui amanhã foram confirmadas pela Prefeitura Municipal nas escolas e centros de educação infantil que não foram afetadas pelos alagamentos. A situação também é bem complicada em São Joaquim, que também decretou situação de emergência. Foi a primeira cidade aqui da Serra a decretar a situação de emergência. Por lá ainda não tem um balanço do número de pessoas atingidas, isso porque a Defesa Civil informa que ainda está realizando atendimentos. E até a noite de ontem, várias comunidades do interior ainda estavam isoladas, porque estradas do interior tinham tido queda de barreiras e estavam intransitáveis. Mas teve muitas famílias afetadas por lá também, isso porque foi a cidade que mais teve acumulados de chuvas no sábado. E
acumulado desde sexta-feira de cerca de 200 milímetros lá em São Joaquim. Até o momento, todos os acessos por rodovias até São Joaquim estão bloqueados de acordo aí com a Polícia Militar Rodoviária Estadual por interdição aí das vias, problemas, né, nas rodovias como fissuras ou até mesmo aí quedas de barreiras. A prefeitura então está tentando abrir, melhorar caminhos aí alternativos pelo interior da cidade. Porém, ainda não tem como passar caminhões, por exemplo, nem sair nem entrar do município. Então, apenas carros pequenos em algumas passagens aí alternativas em São Joaquim. Já em Urubici também teve alagamento por lá, principalmente no sábado. E em locais, principalmente do interior de Urubici. Por lá, a informação da prefeitura é de que hoje a situação já é bem melhor, isso porque não houve chuva forte entre ontem e hoje. Então, esse é um panorama da situação aqui na Serra Catarinense, essas cidades aí que foram mais atingidas aqui da região, e o que preocupa é as chuvas, né, previstas aí para os próximos dias, e também a situação dos rios, como o Rio Cará e outros rios aqui da região, como o Rio Canoas, que em algumas cidades agora que ele começa a subir depois que param as chuvas, como a Otacílio Costa, começou a ser afetada agora por alagamentos, a partir do dia de hoje que já não teve mais chuva aqui na região. O Rio Cará também, ele fica agora como está no momento aí, muitas vezes, né, com a água então parada e acaba não diminuindo os alagamentos. Oi, Fernando. Só situa, gente, onde você está aí, esse rio. Na verdade, o que você mostra pra gente agora é um ponto de alagamento, o rio tá passando aí pelo meio. Certo, aqui é o Rio Cará. Porque as casas estão Cará. muito próximas a isso, Yane. Isso. Isso mesmo, aqui é o Rio Cará, um ponto, né, próximo do bairro Habitação por aqui. E aí o que acontece é que ali do outro lado tinha, então, uma pista, né, uma passagem, e que foi totalmente alagada e chegou aí até as residências, né, até o início das residências agora, né, ontem, enfim, o alagamento foi até mais. Todas as famílias aqui desses locais já foram, né, desalojadas, retiradas pela Defesa Civil. Muito bem. Aí, isso, Yane de Liz, trazendo pra gente as informações. Serra Catarinense, cidade por cidade, ela mostrando como é que está a situação por lá. Deu para a gente perceber que o estado todo foi bastante atingido, região por região. A gente já mostrou vários pontos aqui, na Grande Florianópolis também. Os últimos dias foram marcados por muita chuva. Algumas cidades da região metropolitana registraram alagamentos e abrigos foram montados. O Kaique Guede foi fazer nesta manhã uma fiscalização, uma vistoria, para mostrar para a gente como ficou a região da Grande Florianópolis. Quem olha para o tempo firme desta segunda-feira nem imagina como foi o final de semana na região da capital. Entre sexta e sábado, a chuva foi intensa. Só em Florianópolis, por exemplo, desde quarta-feira, foram 42 ruas alagadas, 10 quedas de muro e 16 desalojados. A gente estava dormindo, acordei com os gritos da minha filha desesperada, a vizinha me chamando, todo mundo desesperado, uma correnteza de água entrando, não sabia nem o que estava acontecendo, barro, água, tudo. Quando eu vi, já estava tudo alagado. Apesar dos prejuízos e do susto, este foi um caso isolado. Em Florianópolis, as ocorrências no geral foram de baixo risco e relacionadas principalmente ao alagamento de ruas. As operações da prefeitura ficaram, então, centradas na operação de caminhões de hidrojato, na sinalização e orientação de trânsito nas áreas de alagamento que comprometeram a mobilidade, além de deixarmos já em condições de pronto emprego a disponibilidade de locais de abrigamento caso pessoas tivessem que sair das suas casas, o que acabou não se confirmando. A exemplo da capital, as cidades de Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz também montaram abrigos e investiram na prevenção após as enchentes de 2022. Esses córregos, né, fazer uma limpeza, né, e para dar uma vazão melhor e também poder amenizar um pouco nesse momento. Então isso é positivo, né, que aquela questão da emoção que estava antes, aquele gatilho de desespero, já está a menos, esperando algo melhor. Bairros que sempre tiveram problema, não estão tendo problema, mas mesmo assim requerem cuidado e a prefeitura está na rua ainda trabalhando. Inclusive em conjunto com a concessionária responsável pela construção do contorno viário que passa por Palhoça. As desobstruções de pontos onde estavam saturando por conta da obra que acontece no município,
eles estão também sendo cobrados pela municipalidade para que tragam conforto e tranquilidade às famílias que moram no entorno das obras. Nos municípios de São José e Biguaçu, também na Grande Florianópolis, o cenário foi bem parecido. Alguns alagamentos, ruas com bastante água e pequenos deslizamentos de terra, mas nenhuma ocorrência grave. Muito bem, a situação da Grande Florianópolis, o Kaique rodando as cidades da região metropolitana e você conferindo. Já já a previsão do tempo, ainda hoje, a opinião de Roberto Azevedo. E no sul da ilha, você vai entender o que aconteceu com a contenção no Morro das Pedras. Novela antiga que a gente vem acompanhando, os próprios moradores chegaram a criar essa barreira de madeira com sacos de areia, mas a preocupação voltou. Alô, sul da ilha, alô, Florianópolis, já já em destaque este assunto aqui no SBT. Agora é hora da gente voltar a falar da chuva e acompanhar a situação do oeste do estado. É isso, no oeste, a preocupação é em relação à cheia do Rio Uruguai. Os bombeiros enviaram um alerta orientando as famílias que moram próximas a esse rio. Felipe Bastos, comigo, a imagem que vai ganhando a tela mostra alagamentos na região oeste e os rios cheios. 12h31, veja comigo essa imagem aérea mostrando praticamente boa parte aí de uma comunidade debaixo d'água, o Rio Vermelho. Vamos lá, meu caro Bastos, conta pra gente como é que tá começando a semana por aí. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Essa é a grande preocupação a partir de agora para os moradores ribeirinhos que têm as suas casas bem próximas ao Rio Uruguai, que atinge aqui, que tem várias cidades da região oeste do estado. Pelo menos 2 cidades já registraram o transbordamento desse rio, transbordou. Algumas pessoas também, inclusive, já precisaram ser retiradas das residências. Em Itapiranga, por exemplo, no extremo oeste aqui do estado, a cota máxima aconteceu por volta das 3 horas da tarde desse domingo, quando o rio Uruguai atingiu 11 metros e 70 centímetros acima do nível normal. Por lá, 10 prédios comerciais e 11 casas foram atingidas pelas águas. Os bombeiros continuam monitorando a situação e orientam os moradores ribeirinhos para retirarem os móveis das casas. Uma família precisou, inclusive, retirar os móveis da residência na Avenida Beira-Rio. Já outra teve a casa completamente alagada. Situação parecida também ocorreu na cidade de Itá, que também foi outro município atingido pelas fortes chuvas. O Rio Uruguai por lá transbordou e também atingiu moradores ribeirinhos, viu? 4 famílias foram atingidas e precisaram deixar as casas. Em contato com a Defesa Civil agora pela manhã, esses moradores já estão retornando para suas residências. Aulas na escola João Henrique Pili foram canceladas nesta segunda-feira. Não vai ter também transporte no interior do município por causa do perigo de deslizamentos nas estradas. Importante que todas as rodovias por lá, elas estão liberadas, o trânsito segue normalmente. Já em Concórdia, um aviso, na verdade, para os moradores da cidade em relação à Casan, que informou por causa das chuvas que impedem a captação normal de água no rio Suruvi, o abastecimento de água está comprometido. Áreas mais altas e também distantes podem sofrer desabastecimento de água nesta segunda-feira. E a Casan também orienta os moradores para fazerem uso racional da água ao longo do dia até que a situação se normalize por lá. Essas são as informações até o momento aqui da região oeste do estado. Fernando, Gabi, voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Felipe, pelas suas atualizações. Felipe falando ao vivo ali de Chapecó. Nesta segunda e terça-feira o sol vai aparecer principalmente no oeste aqui de Santa Catarina. A gente precisa voltar a falar de Taió, uma das cidades mais afetadas neste momento. É grave a situação por lá, os prejuízos são grandes. Casas ficaram completamente embaixo d'água. A preocupação agora é no resgate das famílias que foram atingidas e também em relação à previsão, porque tem mais chuva prevista para Santa Catarina ao longo desta semana, principalmente a partir de quarta-feira. O Valmir Souza, nosso colega, repórter de rádio, preparou para a gente uma cobertura e vai atualizar neste momento como é que está a situação em Taió. Valmir, bem-vindo aqui. Conta para a gente qual é o motivo de maior preocupação na cidade.
Pois é, estamos aqui na cidade de Itaió, onde a cidade, o município todo aí registra a sua maior enchente da história. A cidade toda praticamente embaixo da água, ruas, casas, lojas, tudo foi tomado aí pelas águas. O acúmulo de chuva que caiu na região foi grande e as barragens não suportaram a quantidade de água. A barragem oeste de Itaió começou a verter por volta da 1h15 da madrugada deste domingo e isso fez que os níveis dos rios, principalmente o rio Itajaí Oeste, subisse, vindo alagar a cidade. O deputado Gerry Comper, secretário de Estado da Infraestrutura, e também o deputado estadual Oscar Gutz estiveram pela manhã visitando aqui a região e a cidade de Itaió para prestar apoio a toda a população. E segundo informações também que a gente tem do próprio comandante do Corpo de Bombeiros, uma aeronave do Paraná com bombeiros também está em deslocamento para prestar auxílio aos bombeiros e também à Defesa Civil aqui do município. A Prefeitura solicitou apoio do Exército Brasileiro, que se desloca de Blumenau para auxiliar os bombeiros, pelotões que estavam no 23º Batalhão da Infantaria, pelotão de engenharia, pelotão de infantaria mecanizada, diversos militares em caminhões, ambulâncias e 2 blindados estão em deslocamento nesse momento aqui para a cidade de Itaió. Segundo a Prefeitura Municipal, cerca de 50 famílias ficaram ilhadas e em segundo piso, e o Corpo de Bombeiros e voluntários do estado de Santa Catarina e militares também estão prestando aí atendimento e auxílio à população. O nível do rio continua subindo ainda agora. A barragem está lentamente diminuindo e o que traz mais preocupação é que para o decorrer da semana, quarta-feira, quinta-feira, a previsão ainda é de chuva. Acessos aos municípios de Salete, Rio do Campo, Mirim Doce, Rio do Oeste, pelas SCs 114, 350, a 425 estão inviabilizadas. Na SC 425, Rio do Campo, próximo aí a Rio do Campo, um trecho do asfalto acabou rachando, então muita atenção aí dos usuários que trafegam por essa rodovia. E a gente, claro, segue acompanhando a situação, informando também toda a população aí do Alto Vale que sofre com essas chuvas, com esse cenário de cheias. Obrigada aí ao nosso colega Valmir pela participação. Itaió foi a maior enchente da história da cidade. A gente viu a situação bem complicada por lá, várias regiões, né, Fernando? Mas Itaió foi a mais atingida. Nos cabe agora ajudar. É tradição do Grupo SCC sempre estender as mãos a quem mais precisa em momentos como este. Desde a nossa fundação na Serra Catarinense, são inúmeras, milhares de campanhas que o SCC já assinou ajudando o povo catarinense. E aqui, mais uma. Você pode doar a partir de hoje, levando a quem precisa em instituições, em prefeituras ou então nas sedes do Grupo SCC, sedes estas espalhadas por toda a Santa Catarina. Tem em Florianópolis, Criciúma, Joinville, Blumenau, tem na região oeste, em Lages. Você pode levar a sua doação e principalmente, a gente está falando aqui de produtos de limpeza. Produtos de limpeza, de higiene pessoal, a partir de hoje faça a sua doação. Mais detalhes aqui no nosso QR Code, que leva direto para o site scc10.com.br. É muito importante a participação de todos nós. A gente viu ali o quanto de pessoa, a quantidade de gente que foi desabrigada, que foi desalojada. A gente sabe que isso vai gerar um transtorno bem grande, mas juntos, de novo, podemos ajudar essas pessoas a melhorar ali a situação, né, Fernando? Bom, neste momento a gente tem o registro, além dessa doação que você pode fazer para o cidadão, né, para o seu vizinho, para a cidade vizinha, através do SCC do Bem. Nesse momento, a gente também tem 2 municípios catarinenses pedindo ajuda em dinheiro via Pix. Um desses municípios é justamente o município de Itaió, que a gente acabou de ver que está completamente debaixo d'água. E aí você de casa pode fazer a doação levando para o Pix da Prefeitura. Dá só uma olhada nos dados aqui. É isso, tem ali os dados da Prefeitura. Você de casa, se quiser ajudar,
essas pessoas de Itaió. A cidade foi bastante aí castigada pelas cheias e a prefeitura também começou essa campanha para tentar levantar a situação da cidade de Itaió e ajudar esses moradores que foram bastante atingidos por lá. Em outras cidades, como é o caso de Itajaí, por exemplo, as pessoas também podem fazer doações em sede da Defesa Civil. Tem o centro de eventos ali que foi disponibilizado para arrecadar produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, entre outros produtos aí importantes neste momento. Bom, além de Itaió, Rio do Sul também está pedindo doações em Pix e a gente vai deixar os dados lá no scc10.com.br. Ajude! Nesse QR Code você vai ver todos os endereços das sedes do SBT em Santa Catarina e também o que você pode doar. É muito importante o produto de limpeza para fazer toda a parte de remoção do lixo, do entulho, do lodo, não é mesmo? E limpar de fato as residências, os estabelecimentos comerciais que estão afetados. Então, leve na Defesa Civil da sua cidade, leve na Prefeitura ou então nas sedes do SCC-SBT, é o nosso SCC do Bem. Vamos seguir por aqui porque agora tem previsão do tempo. Para quem esperava uma trégua no tempo, finalmente chegou. Uma notícia boa para todo o estado que enfrenta situações de alagamentos e inundações em diversas regiões por conta do alto volume de chuva que caiu nos últimos dias. Para esta segunda-feira, teremos um dia de maior cobertura de nuvens com aberturas de sol. Isso por conta da circulação marítima, que joga a umidade do oceano para toda a faixa litorânea, deixando o céu um pouco mais encoberto. Ainda existe sim a possibilidade de chuva, mas ela vem de forma fraca e isolada, principalmente aqui na Serra Catarinense, sul do estado, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Planalto Norte e o norte aqui de Santa Catarina. Já para quem mora no oeste e meio oeste aqui do estado, o sol aparece mais. As temperaturas máximas nesta segunda-feira não sobem tanto. 25 graus no Vale do Itajaí, a maior temperatura da segunda-feira. No restante, 23 graus meio oeste e oeste de Santa Catarina, 22 graus Planalto Norte e Grande Florianópolis, 21 graus norte de Santa Catarina. A Serra Catarinense, a temperatura máxima não passa ali dos 19 graus. Amanhã o céu abre mais e o sol aparece com mais força entre algumas nuvens em todo o estado. Então a terça-feira promete ser de tempo aberto e firme. Teremos chance de uma chuva isolada apenas para quem mora na região do litoral norte aqui do estado. Isso por conta da consequência de toda a umidade que vem do oceano. As máximas na terça-feira elas já sobem mais. Como vocês podem perceber, Chapecó pode ter até 27 graus de máxima nesta quarta-feira. Joaçaba 26, Criciúma 25 graus e Florianópolis e Blumenau, a temperatura máxima na terça-feira não passa ali dos 22 graus. Para a partir de quarta-feira, as notícias não são boas. A chuva em grande volume e os temporais com eventual queda de granizo voltam a atingir todo o estado. Eles devem começar no decorrer do dia, do extremo oeste ao litoral sul e também no Vale do Itajaí. Bastante chuva prevista para esta quarta-feira. A partir da tarde, essa condição se estende ali para as demais regiões. Isso vai acontecer por conta de uma área de baixa pressão e a chegada de uma nova frente fria. Os totais mais elevados de chuva estão previstos para o extremo oeste, oeste e meio oeste de Santa Catarina. Na quarta-feira, a temperatura máxima não passa ali dos 23 graus. É claro que a gente vai seguir monitorando a previsão do tempo aí para os próximos dias e a gente atualiza essa situação para você assim que tiver alguma novidade. Pausa rápida, mas nós já voltamos.
De volta com o nosso meio-dia ao vivo para toda Santa Catarina, nesta cobertura das chuvas aqui no nosso estado. Olha, ainda hoje a gente vai trazer aqui uma reportagem mostrando para você como é que está a situação daquela contenção improvisada feita no Morro das Pedras, sul de Florianópolis. Ainda hoje você vai ver também a EFAP, como é que está a programação da festa e da feira lá em Chapecó, no oeste do estado. Agora eu vou voltar no assunto barragem de José Boatê, porque durante o final de semana teve conflito entre a Polícia Militar e a comunidade indígena. Parte do grupo dos indígenas não queria a liberação do acesso da Polícia Militar para o fechamento das comportas. Vamos entender tudo e principalmente como é que está a situação nesta segunda-feira, lá no que diz respeito a conflitos. PC comigo de Rio do Sul, com todos os detalhes. O bicho pegou aí no final de semana, hein, meu caro PC? Como é que está a segunda-feira por aí? Exatamente, Fernando. A barragem de José Boatê voltou a operar neste domingo e as duas comportas do reservatório permanecem fechadas, o que representa um alívio para a população do Médio Vale do Itajaí. Mas a retomada do controle da barragem de José Boatê foi marcada por um conflito entre PMs e índios. E nós mostramos agora aqui no SCC Meio-Dia. Foi sobre a ponte de acesso à barragem de José Boatê que a tensão aumentou. Índios choclens tentaram impedir que a PM chegasse até a sala de máquinas do reservatório. Para liberar o local, os índios exigiram 1.000 cestas básicas, água potável, um barco e um micro-ônibus. O governo do estado concordou em atender todas as reivindicações. Mas na manhã desse domingo, um pequeno grupo de indígenas resistiu à ideia de deixar o local. E um deles, segundo a polícia, tentou tirar a arma de um policial, o suficiente para o início de um conflito. E a PM reagiu. PMs usaram balas de borracha e atiraram contra os manifestantes. Não é pra atirar! Não atira! Não atira! Não é pra atirar! Não tem gente que não fez nada lá! Tem gente que não fez nada! 3 índios ficaram feridos e precisaram de atendimento. Ninguém foi preso. Uns 3 ou 4 ali meio contrariado com a decisão do cacique, né? Um deles tentou tirar a arma do policial militar, onde então iniciou-se um conflito, né? Muitos dos indígenas já estavam se retirando, estavam de costas para os policiais, não viram o que motivou o conflito e se revoltaram contra a ação policial. No entanto, conseguimos explicar para eles ao final o motivo, qual foi, né? Conseguimos também que indígenas que testemunharam o fato do índio tentar tirar a arma do policial, né? Fazer com que o cacique entendesse que de fato não foi a polícia militar que deu causa ao evento. A operação da PM no local foi uma determinação do governo estadual, amparada por uma decisão da Justiça. 120 policiais militares participaram da missão. É um resultado bem eficiente da Polícia Militar, né? E com isso a gente consegue dar um pouco mais de paz para o povo blumenauense e daquela região do Médio Vale. A barragem norte de José Boatê é a maior estrutura de contenção de cheias do Brasil. Foi construída em território indígena, o que explica a origem do problema. O confronto aconteceu porque parte da comunidade choclen foi contra o fechamento das comportas. Eles temem que a decisão possa provocar alagamentos das aldeias, que estão em áreas mais baixas. Além disso, também cobram reivindicações históricas não atendidas e prometidas como compensação pela construção da barragem em território indígena. Desativado desde 2014, o reservatório estava em estado de abandono e com equipamentos danificados, em atos de protestos do povo choclen. Assim que a PM retomou o controle da barragem, técnicos iniciaram o trabalho para consertar o sistema hidráulico da estrutura. No início da tarde deste domingo, as duas comportas voltaram a funcionar e foram fechadas. Em suas redes sociais, o governador Jorginho Melo falou sobre a decisão.
Nós estamos lutando lá, barreiras humanas, madeira nas estradas. Eles queimaram tudo, os equipamentos onde podia fechar. Foi reconstituído, tudo, a ajuda de Blumenau foi para lá, mecânicos, enfim. Nós conseguimos fechar as 2 barragens. Isso vai fazer com que Blumenau tenha de 2 metros a menos de água. Isso foi fundamental. Mandemos soldar o acesso para ninguém mais poder ir lá fazer algum tipo de vandalismo. Nós tentamos falar com o cacique Setembrino. Ele não atendeu as nossas ligações, nem retornou as nossas mensagens também. Para fechar, Fernando e Gabi, olha só, bairro Cantagalo, essa é a situação de momento aqui, a imagem que mostra uma cidade historicamente castigada pelas enchentes. Voltamos ao estúdio, com você, Gabi, e com você, Fernando. Muito obrigado, PC. PC, neste momento, em Rio do Sul, registrando para a gente também o acontecido do final de semana, que foi o conflito entre as forças de segurança pública, a Polícia Militar do Estado, com os indígenas que não queriam de jeito nenhum o fechamento das comportas da barragem de José Boatê. As comportas estão fechadas neste momento. A opinião é de Roberto Azevedo. Fernando, a gente tem que explicar uma coisa para o nosso telespectador. Ninguém é contra o indígena, mas a gente tem que pensar no bem da coletividade. E o bem da coletividade é a tentativa de fechamento da barragem para evitar uma tragédia maior em Blumenau. Isso foi feito. Existem 7 aldeias dentro da reserva Duque de Caxias de José Boatê. Cada uma delas tem um cacique. Eles não se falam e não se dão muito bem. Esta é a situação. Mas vamos deixar isso de lado. São 7 aldeias com líderes. Toda vez que muda a liderança de uma dessas aldeias, tudo que foi acordado com o governo do estado ou com o governo federal vai para o ralo. Tem que começar a negociação de novo. Existe realmente uma reivindicação histórica, mas isso não abre mão do vandalismo. Nós não podemos compactuar com o vandalismo, destruir material, destruir uma estrutura, destruir a casa de máquinas para evitar que o governo do estado cumprisse uma determinação judicial e aí sim a polícia teve que agir. Não se pode criminalizar a ação da polícia. Ela reagiu ao enfrentamento, bem como não se pode ignorar o rol de reivindicações históricas dos índios, Xoclengues. É muito importante que haja muita estrutura. E o pior, existe até estudo antropológico de impacto ambiental naquela região, feito pela Defesa Civil de Santa Catarina. Onde é que está esse estudo? Vamos pegar, vamos reagir. Vamos deixar que esse problema não se torne muito maior da próxima vez. Tomara que não exista a próxima vez. Até porque a gente está falando de o acionamento de uma comporta e não de uma nova construção de barragem. Exato. Essa barragem está lá já há bastante tempo e, digo mais, é uma das maiores estruturas para conter enchentes do Brasil. Essa discussão é antiga. O que se discutiu nesse final de semana é: fecha a comporta ou deixa a comporta aberta? Determinação da Justiça validando aquilo que as autoridades estaduais já defendiam: fecha. Você vai encontrar opinião diferente, obviamente, mas nesse momento foi a decisão que o governo do estado tomou para evitar cheias. Então, a gente está falando de uma medida que não saiu do nada. Não quero fechar porque estou aqui achando que deve fechar. É para salvar a vida, é para evitar alagamento. Milhares, cidades do tamanho de Blumenau e Rio do Sul. Então, gente, um conflito desnecessário, né, diante de uma decisão da Justiça, pensando em salvar pessoas. Exatamente isso. Vamos esperar que não aconteça mais nada e vamos torcer para que o bom senso prevaleça e que o governo do estado e o governo federal retomem esses pedidos da comunidade indígena que tem que ser respeitados, sim, mas não dessa maneira. Não com gente colocando fogo em casa de máquinas ou tentando puxar a arma de policial militar. Aí não. Vandalismo, não. Roberto Azevedo, tem mais dele no scc10.com.br. Olha, o mar voltou a avançar no sul da ilha. Morro das Pedras é a comunidade. Você vai ver que todo o processo de contenção, estruturas elaboradas pelos próprios moradores não estão dando mais conta. Veja só, agora a preocupação é com o mar, que pode voltar a subir e invadir casas e até mesmo uma das principais ruas lá do Morro das Pedras. Deixa eu ver o trabalho na reportagem. As imagens impressionam.
A estrutura de contenção no Morro das Pedras, em Florianópolis, é levada pela força do mar. Parte das estacas e sacos de areia precisaram ser recolhidos pela prefeitura, que dá andamento em obras com a mesma finalidade no trecho sul da praia. Essas que aparecem nas imagens foram feitas pelos moradores do bairro em setembro de 2022. Após a obra dos moradores no trecho mais ao norte daqui, houve um pedido dos moradores aqui, uma decisão judicial mandando a prefeitura fazer a conclusão dos serviços no trecho faltante até aqui no Caldeirão. O problema que a gente teve nesses últimos eventos de maré alta e ressaca da semana passada são no trecho executado pelos moradores. Enquanto o trecho norte continua sem as estruturas de proteção, a prefeitura segue os planejamentos com mais de 200 metros de paliçadas erguidas. As estacas usadas pela prefeitura têm 8 metros, ou seja, possuem 2 metros a mais que as estacas colocadas pelos moradores. Ainda assim, é considerada uma obra paliativa. A gente sabe que isso é uma medida paliativa que está sendo tomada aqui para evitar a destruição do patrimônio e, num pior caso, até que destrua a via pública que passa aqui a 30 metros de onde a gente está. E depois ela vai requerer mais estudos e os estudos, projetos e os devidos licenciamentos para se fazer uma obra que realmente seja definitiva e resolva o problema a longo prazo. As obras realizadas pelos moradores do Morro das Pedras para conter o mar e proteger as residências foi levada pela ressaca e pela maré alta. Nenhuma residência foi impactada pelas águas, mas com a previsão do tempo, as fortes chuvas e o tempo instável dos próximos dias, os moradores seguem em alerta. Até o momento, a prefeitura não tem um plano de contingência para esse trecho e o mar segue batendo na porta. Ainda não tem uma decisão do que vai ser feito ali. Se os moradores vão fazer, se o município vai fazer, se vai existir uma colaboração entre os dois. Nesse momento, realmente a preocupação assim, o mar ainda está batendo ali, nós temos que esperar o mar baixar para daí avaliar o que vai ser feito. As obras do trecho sul devem ser finalizadas, de acordo com a prefeitura, em menos de um mês. Até lá, os moradores das casas próximas ao mar devem aguardar uma nova determinação da prefeitura. O primeiro fim de semana da EFAP movimentou os pavilhões do Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. Confira na reportagem. Pavilhões lotados e muita gente no Parque de Exposições. Foi assim o primeiro fim de semana da EFAP. Quem veio de fora se encantou com o que viu. Estou achando uma feira grandiosa, né? Para nós que somos lá do Paraná, a expectativa é muito grande, até porque a gente está trazendo a nossa marca para cá, então nós acreditamos muito em Chapecó, acreditamos muito na região. São cerca de 500 expositores de diversos segmentos e uma expectativa de movimentar mais de 200 milhões de reais em negócios. Além das exposições, as empresas procuraram trazer novidades para a feira, que não acontecia há 6 anos em Chapecó. Chapecó e toda a região está de parabéns, 6 anos depois a EFAP retornando e no nível que Chapecó merece. A cidade está se desenvolvendo muito e as empresas que estão expondo aqui estão acompanhando esse desenvolvimento. A gente está muito feliz aí com esse começo de feira e promete ser uma excelente feira. O NAPA também está presente. Nesse espaço ocorre uma feira de adoção todos os dias e todos os bichinhos que estão aqui estão em busca de um novo lar. A Natália, por exemplo, aproveitou a oportunidade e está levando o seu mais novo amigo para casa. Tive cães a vida toda, tive gato, tive hamster, tive peixe, tive tudo. E agora a gente passou um período aí sem pets, né? E tá fazendo falta lá em casa, a casa parece mais vazia. Então a gente resolveu adotar. Eles estão conversando com esses possíveis tutores, orientando o que é uma posse responsável. A pessoa passa por uma entrevista, a gente explica também o perfil de cada animal. E eles são direcionados, todos são castrados, são vacinados com a vacina da raiva e são microchipados. O estande dos peixes também encantou o público. E olha que por aqui tem de todos os tipos. Sim, até eu me surpreendi com a quantia de gente, a quantia de pessoal que passa. E a gente trouxe um peixe diferenciado também, que nos outros anos não tinha, né? Tem a pirarara, tem o pirarucu lá, que é um peixe amazônico, então nunca teve ele na feira aqui. Ele trouxe um pintado, um surubim pintado grande aqui, que está chamando a atenção muito do povo e está muito feliz com isso, cara. O movimento está bom sim. A EFAP é a maior feira do oeste do estado e nesta edição gera cerca de 3.600 empregos temporários. A entrada
todos os dias é de graça e ela acontece até o próximo domingo, dia 15 de outubro. E em Lages, desde quinta-feira, o Parque de Exposições Conta Dinheiro recebeu a Expo Lages. Vamos conferir. A Expo Lages é uma feira multissetorial, uma das maiores de Santa Catarina, com oportunidade para bons negócios em diversos setores. Uma grande variedade de animais para julgamento e comercialização através dos leilões. Foram cerca de 2.000 animais, entre bovinos, equinos e ovinos, que passaram pela feira, além da comercialização de maquinários e implementos agrícolas. Apesar das condições do tempo, Márcio Pamplona, presidente da Associação e Sindicato Rural de Lages, ressalta que a Expo Lages foi um sucesso. Apesar dos problemas do clima, do tempo, nós estamos fazendo um Expo Lages dentro das nossas expectativas, principalmente na participação de animais e na comercialização de animais. Tivemos aqui a realização da exposição nacional da raça charolesa, sul brasileira de ovinos, uma exposição especializada do cavalo crioulo também, e isso tudo torna o evento mais forte. Produtores de diversas regiões do estado e também do sul e sudeste do Brasil participaram da exposição, como é o caso do Marcelo, que é criador de bovinos na Grande Florianópolis. A exposição nacional do charolês aqui em Lages foi um sucesso, não só pela qualidade dos animais, como pela estrutura do parque e Conta Dinheiro aqui em Lages. Estamos projetando a Nacional do Charolês novamente para Lages no ano que vem. As vendas foram ótimas ontem. O leilão que aconteceu ontem, venderam as fêmeas no valor médio de 47 mil e os machos touro a 18 mil reais em média. Pensando como está a pecuária nacional hoje, foi ótimo. Já o Victor é produtor de ovinos em Irani, meio oeste do estado. Como ele, muitos produtores participam da Expo Lages já há vários anos. Isso pela tradição de sucesso e bons negócios. Essa foi a terceira exposição sul-americana de ovinos, O pavilhão que nós estamos aqui é da raça Texel, onde foi a mais representada, com 100 animais. Mas a exposição de ovinos está aqui representada com 250 ovinos, expositores de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. A Associação Empresarial de Lages também realiza a feira multissetorial no pavilhão central do parque. É uma oportunidade de fazer negócios com empresas e indústrias de diversos setores da cidade e região. É uma grande satisfação de nós termos passado por uma feira pujante, uma feira com mais de 40 expositores internos na feira multissetorial, mais de 30 palestras. As exposições do setor multi foram exposições na área do agronegócio, na área da indústria da transformação, na área dos negócios de alimentação. A feira foi até além do esperado na questão qualidade dos estandes e das apresentações e das palestras que tiveram durante a feira.